Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos continuar falando sobre a formação dos estados europeus. Então, a gente vai começar hoje com a análise e a leitura desse texto para resolver essas seguintes questões. Vamos lá, primeira questão. Leia o texto abaixo, em seguida responda as questões. Estava presente inicialmente tanto entre os rebeldes protestantes como entre os defensores católicos. Como consequência do término da guerra, estabeleceu-se não só um novo equilíbrio de poder, mas uma nova regra do jogo, das relações internacionais. Por isso, o Tratado de Eustáquia, cuja assinatura em 1648 encerrou a Guerra dos 30 Anos, são vistos como um marco na construção da ordem europeia moderna, em que a razão do Estado sobrepõe-se sobre os princípios religiosos medievais da soberania universal do papado, em que havia sido a base das grandes monarquias nacionais. Bom, sobre esse texto a gente vai responder o item A, B, C e D. Item A. Segundo o texto, inicialmente, quem fez parte da Guerra dos 30 Anos? Gente, protestantes, vou destacar no próprio texto, tá certo? Protestantes e católicos. Próximo. Quais as consequências do fim da Guerra dos 30 Anos? Consequência do término da guerra, estabeleceu-se não só um novo equilíbrio de poder nas relações internacionais. Tem C. Como era estabelecido o poder antes da Guerra dos 30 Anos? Antes da Guerra dos 30 Anos, os princípios religiosos medievais, a soberania do Papa, a Igreja como principal poder estabelecido. Item D. Segundo o texto, o que encerrou a Guerra dos 30 Anos? E por isso o Tratado de Eustáquia encerrou a Guerra dos 30 Anos. São vistos como um marco na construção da ordem europeia moderna. Aí a assinatura do documento, do tratado, no caso. Segunda questão. Quais países participaram do lado protestante da Guerra dos 30 Anos? A Holanda, Principados da Alemanha, Suécia, Holanda, os Principados da Alemanha, esses países. Dinamarca. Terceira, que motivos incentivaram a revolta por parte dos protestantes? A imposição do catolicismo. Essa imposição aos protestantes que geram essa revolta. Vamos para a quarta questão sobre o tema. O motivo para a França ter entrado na Guerra dos 30 Anos do lado do protestante foi a intenção de se unir aos reis e família Habsburgo e estabelecer e consolidar o reino mais poderoso da Europa? Não. O item correto, vamos anteceder logo, antecipar, aliás. Motivo para a França ter entrado na Guerra dos 30 Anos do lado dos protestantes foi a intenção de conquistar alguns territórios sob domínio dos reis da família Habsburgo, assim poderem enfraquecer outros reinos como o da Espanha e o Sacro Império Romano-Germânico. Eis a questão e o motivo principal. Essa questão é uma análise sobre algumas com questões e respostas pessoais para discussão, então a gente pula essa terceira questão. E vamos entender um pouco sobre o absolutismo em Portugal, exercido em Portugal, e o absolutismo na Espanha e o absolutismo na Inglaterra.
Inicialmente, a Portugal, a gente já sabe o conceito do que é o absolutismo. O absolutismo em Portugal se estabelece em 1481. E esse absolutismo vai proporcionar o desenvolvimento de Portugal para as grandes navegações ao lado da Espanha, como a gente vai estudar ou entendendo um pouco das grandes navegações. Vai ser importante a consolidação do absolutismo em Portugal. Então, Portugal vai fazer, depois de ter uma monarquia centralizada, medidas centralizadoras, vai focar o investimento para essas viagens marítimas, com o objetivo que a gente já entende muito bem, que é encontrar novos territórios, e esses novos territórios pudessem garantir um aumento econômico para Portugal, como interesse nos metais preciosos e na especiaria, que eram rotas, domínio dessas rotas, que eram garantia certa de lucro. Então a gente sabe que o ouro, não somente hoje, mas também naquela época, tinha um alto poder, e as especiarias tinham um alto poder de venda no mercado europeu. Então, por isso, há esses investimentos nas atividades marítimas, como já foi dito anteriormente, em algumas aulas, acredito. E o fortalecimento do mercantilismo. Então, retomamos para o conceito de mercantilismo. Então, lá em Portugal, foi feito esse fortalecimento. Professora, só para a gente lembrar o que é o mercantilismo. O mercantilismo é a balança comercial favorável, tinha algumas estratégias como a balança comercial favorável, o protecionismo, o pacto colonial, o metalismo, que era quanto mais metais preciosos tinha esse país, maior seria o seu poder econômico, que era o objetivo dessas nações, aumentar o seu poder econômico, o seu poder. E só que Portugal, diferente de algumas nações, não investiu na manufatura, como a França, como a Inglaterra, como a Holanda. E aí Portugal não se desenvolveu tanto quanto essas outras potências e ficou no laço de dependência econômica da Inglaterra. Mas foi extremamente importante para lançar-se como um país que tinha controle das rotas marítimas de navegação, Portugal se estabelecer como uma monarquia absolutista, considerando que foi o absolutismo que apoiou essas viagens. E o absolutismo na Espanha. O absolutismo na Espanha é justamente com a união do casamento católico, né, de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Essa união desses reinos, eles dão aí o que a gente conhece como uma Espanha. E a Espanha vai fazer também algo como vai fazer o incentivo, assim como a Portugal fez o incentivo às grandes navegações, a encontrar novos territórios. E com o fortalecimento das ideias mercantilistas, se torna um império. E lembrando também que ele vai conseguir inicialmente ouro nas suas colônias. Uma das características do mercantilismo é o pacto o pacto colonial. E lembrando que a Espanha, no século XVI, chega aí em países em nações que hoje chamamos de México e Peru, com o Hernán Cortés e Francisco Pizarro. Hernán Cortés no México e Pizarro lá na região do Peru, na região dos Incas e dos Aztecas, e lá eles tiraram grande quantidade de ouro, como outras regiões ocupadas pela Espanha, que a Espanha os fez de colônia. Então, muito ouro é extraído da América para a construção desse império, a construção dessa ideia que é de Espanha, de absolutismo espanhol. E continuamos com o absolutismo na Inglaterra. Na Inglaterra, o absolutismo feudal se estabelece desde o século XI, e com o interesse dos reis de aumentarem cada vez mais os seus poderes, os seus domínios, é feita uma carta magna pelos barões, com o intuito de limitar o poder dos reis.
E posteriormente, com a Guerra dos 100 Anos, no século XIV e século XV, com a derrota da Inglaterra, o poder dos reis eles vão ficar postos em questão, vai ficar um poder enfraquecido. Então, para tomar o poder na Inglaterra, tem a Guerra das Duas Rosas, com a família Lancaster e com a família York. E no final dessa guerra, quem toma o poder na Inglaterra é os Tudors, e Henrique VII, na verdade, ele fortalece, ele retoma o poder, ele toma o poder monárquico, fortalecendo a questão absolutista na Inglaterra e desenvolvendo aí investimentos na marinha, colocando também, assim como Portugal e como a Espanha, a Inglaterra em uma nação que tem a marinha desenvolvida, com seus interesses também de domínio territoriais e coloniais. E ele tem um filho, o Henrique VIII. Henrique VIII, que é bastante conhecido, se destaca bastante o seu poder. Henrique VIII é responsável por cortar relações com o Papa, com a Igreja Católica, no momento em que ele pede a anulação do seu casamento, e a Igreja Católica nega essa anulação do casamento. Então ele retoma todo o poder nas suas mãos, consolidando ainda mais a questão absolutista. Ele passa não só a exercer o poder como rei absoluto, mas também o poder religioso, fundando a Igreja Anglicana, e tem o seu poder, segue com a sua filha Elizabeth, e Elizabeth vai continuar nessas investidas, nesse apoio à consolidação do absolutismo inglês. Vai fazer aí uma vantajosa, né, união com a burguesia, buscando apoio com a burguesia, o apoio comercial, e o absolutismo, o apoio militar, fazendo com que essas medidas trouxeram, aliás, para a Inglaterra bons resultados. Então, a gente tem aí alguns exemplos de absolutismo que eu acabei de explicar um pouquinho para vocês, dos absolutismo estabelecido em Portugal, absolutismo estabelecido lá na Espanha e na Inglaterra. Então esse resuminho ajuda a gente a entender que essa organização permitiu com que essas nações se desenvolvessem para as grandes navegações, que vai ser necessário desse conhecimento para entendermos um pouco melhor lá. Então espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, e fiquem bem, estejam bem, e a gente se encontra na próxima aula.